O preço do Bitcoin chegou a quase 90 mil dólares, máxima histórica, ou cerca de 520 mil reais. Impressionante. E aí, nesses momentos ressurgem as polêmicas de sempre. Os céticos dizendo que é uma bolha financeira prestes a estourar a qualquer momento para desabar 20, 30 ou 50%. E quem não está no mercado começa a se perguntar, vale a pena comprar? Perdi o bonde? Ainda tem oportunidade? E eu não paro de receber mensagens pelo WhatsApp e também nas redes sociais. E a verdade é que eu já vi esse filme passar várias vezes nos últimos 11 anos. Então eu preciso colocar em perspectiva o que está acontecendo, porque sim, tem especulação, mas também tem fatores de curto prazo que ajudam a explicar esse rally do Bitcoin nos últimos dias, como o otimismo com a eleição do Trump, mas também tem fundamentos. E aí o porquê disso nesses dias, nessas horas, essa exuberância toda e esse rally? Sem dúvida que o fator de curtíssimo prazo é a vitória do Trump, porque ele vem já há alguns meses se posicionando muito mais favorável à cripto como um todo, em especial ao Bitcoin. Ele vem se aliando a muita gente que é pró-Bitcoin, o próprio vice dele, o J.D. Vance, inclusive já teve Bitcoin na sua carteira, não sei se ainda tem, mas é alguém pró-Bitcoin. Então a expectativa que veio se formando é que um governo Trump seria muito mais favorável, benéfico para todo o setor de cripto e Bitcoin. Especialmente no que tange a regulações, que nos últimos anos foram bem nocivas. O Gary Gensler, que é o head da SEC, na Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, que o Trump já disse que quer demitir ele, era um cara que assumiu a posição como sendo pró-cripto, que seria amigável pro setor, e foi justamente o oposto. Barrou tudo que é ETF, até finalmente não ter mais opção e perdeu na justiça, e os ETFs acabaram sendo finalmente aprovados, mas com muita demora. Então, essa expectativa de regulação mais amigável para o setor é o que também ajudou a turbinar o preço do Bitcoin no curtíssimo prazo. Além disso, a expectativa da lei que foi proposta pela Cynthia Lummis, que é uma congressista americana, para que os Estados Unidos constituam uma reserva estratégica de Bitcoin. Inclusive, o texto da lei se chama, foi apelidado de Bitcoin Act. Considera que é cerca de 300 mil dólares, o que seria metade do valor de mercado do ouro. E ouro que subiu bastante. Essa é uma forma de avaliar o preço potencial do Bitcoin, e que eu concordo, já fiz algumas até análises sobre isso no passado, e é um teste assim de sanidade e, novamente, de potencial de valor futuro. E eu acho extremamente válida essa comparação, porque o Bitcoin é uma espécie de ouro digital. Como eu já disse em vários vídeos, para mim é o ouro sem as desvantagens da materialidade do ouro. O Bitcoin é um ativo puramente digital, e aí está uma das suas grandes vantagens. Não é desvantagem, como os críticos costumam avaliar, afirmar, é sim uma grande vantagem. Então me parece uma premissa válida, mas em que tempo isso vai ser atingido? 300 mil dólares seria então 50% do valor de mercado do ouro, porque ampliando essa perspectiva de investimento, aí estou falando para cima de 5 anos, o ouro sim deve ser o grande prejudicado por uma valorização do Bitcoin. É o grande concorrente, é o ouro digital. Por isso, sim, acredito que essa é uma previsão válida. E para encerrar essa parte de fundamentos, assim, no curto prazo, muita coisa pode acontecer, mas quando a gente analisa numa perspectiva histórica, e aí não olhando um único ano, a verdade é que o mundo hoje está tão endividado. O último dado que foi divulgado pelo Fundo Monetário Internacional mostra que a expectativa é que a dívida mundial ultrapasse 100 trilhões de dólares nesse ano, o que é 93% da economia global, e que pode chegar a 100% até 2030. Não há forma de um mundo desenvolvido, em especial porque são os grandes endividados, não há forma de um mundo desenvolvido lidar com tanta dívida sem recorrer à inflação, o que significa desvalorização das moedas fiduciárias. E esse é um dos grandes argumentos que justificam essas previsões. Se as moedas seguirão perdendo valor e quase que por definição, elas precisam perder valor para que os governos e bancos centrais consigam resolver, entre aspas, mas consigam lidar com essa dívida enorme, só gerando inflação, só destruindo o poder de compra das moedas. E isso vale pro dólar, pro euro, pra libra, pro real, para o franco suíço, talvez um pouco menos, mas aí vai acabar se desvalorizando junto com as demais, yuan chinês, ien japonês, é para todas as moedas. E se todas as moedas perdem valor, e se esse é o denominador, significa que o Bitcoin só tende a se apreciar no longo prazo. Claro, eu estou assumindo a premissa de que a sua demanda seguirá crescendo. E aí cada um tem que fazer o seu dever de casa e chegar à própria conclusão. Mas se essa é a premissa de que a demanda segue crescendo e o Bitcoin tem a sua oferta limitada, os 20 milhões de unidades, e as moedas seguirão sendo inflacionadas, não tem como não esperar preços crescentes para os próximos anos. No começo do ano, quando eu tornei público o tamanho da minha posição em Bitcoin, de cerca de 80% do meu portfólio destinado ao mercado financeiro, muita gente falou que eu tava maluco e ia me dar muito mal até o final do ano. Bom, já estamos em novembro, quase em dezembro, e até agora o resultado foi totalmente oposto a esses prognósticos, porque 2024 foi o ano do Bitcoin. Eu posso provar com base em dados. A gente pega, por exemplo, desde que o Trump foi eleito, uma subida de 23,03%, e isso em coisa de praticamente 2 semanas. Se a gente pega o último mês, 35,72% de subida. Se a gente pega no ano, 107,35%, e em 12 meses, já pegando o final do ano passado, que também foi muito positivo, nós temos um resultado de 150,51%. E aí, pra quem acompanha aqui o canal há mais tempo, voltando pra época deste icônico vídeo, onde eu estava mostrando por que estava comprando Bitcoin todo dia. Inclusive, quem assistiu esse vídeo na época, deixa um comentário aqui. Nós temos 450% de subida. Inclusive, é interessante você voltar nesse vídeo para ver os comentários da época, não os que vieram depois com o Bitcoin já subindo. Porque é interessante ver a opinião das pessoas, de alguém que estava comprando Bitcoin. Claro que o Bitcoin estava nas mínimas, entre 16 e 20 mil, mas com muita gente acreditando que ele poderia cair mais, né? Tinha gente falando de até 12, etc. Acabou que isso não aconteceu e depois o Bitcoin desandou a subir com o passar do tempo. Essa subida do Bitcoin, por exemplo, ela veio devido a questões políticas. Vamos lembrar que no último dia 6, Donald Trump se sagrou presidente dos Estados Unidos pela segunda vez. Só que nessa eleição de maneira bem diferente da primeira, lá em 2016, contra Hillary. Porque em 2016 o Donald Trump levou a eleição pelos colégios eleitorais, mas ele perdeu no voto popular. Teve quase 3 milhões a menos de votos. Dessa vez, não. Ele venceu no colégio, ele teve maioria dos votos, com mais de 3 milhões de votos a mais em comparação a Kamala Harris, e os republicanos do partido do Trump ainda são maioria no Senado e na Câmara dos Deputados. Ou seja, ele teve uma vitória esmagadora.
Porque, por exemplo, o Trump ele também prometeu que iria construir uma reserva estratégica de bitcoins nos Estados Unidos. E aí você viu estimativa falando de acumular $500 bilhões em bitcoin, coisas assim. Já tem projeto disso colocado em pauta no Congresso americano, então não sabemos se isso vai virar ou não de fato uma política, mas a expectativa quanto a isso, o que traria mais força compradora no mercado, só que os investidores também se adiantam, querem comprar antes, que esses preços venham a subir por conta de mais demanda. E outro ponto é que esse movimento pode vir a ser acompanhado por outros países, porque uma coisa é o Salvador colocando Bitcoin como sua moeda oficial, outra coisa é o Butão começando a minerar Bitcoin. Um terceiro evento muito diferente é quando os Estados Unidos, a maior potência do mundo, começa a comprar Bitcoin de forma aberta para construir a sua reserva estratégica. Será que outros países não poderiam acompanhar? Como, por exemplo, um banco central de um país que já tem 2% em ouro, como é o caso do Brasil. Será que não valeria a pena ter também pelo menos 1% em Bitcoin? Só que é 1% das reservas de um banco central. Imagina esse movimento sendo replicado em vários países do mundo. Então eles têm muita força para trazer o preço pro alto. Mas como eu disse, esse é um motivo. Há outros. A gente não pode se lembrar também do que está acontecendo nesse momento. Já 2 reuniões consecutivas do Fed, nós estamos vendo queda de juros no mercado americano. A última reunião, por exemplo, foi no dia 7 de novembro, foi agora, logo depois da eleição do Trump, e nós tivemos novamente queda de juros de 0,25 pontos percentuais. A Fed Funds Rate ficando no patamar entre 4,5 e 4,75. Sendo que nós ainda temos mais uma reunião até o final do ano, onde se espera mais um corte de 0,25%, levando a Fed Funds Rate a ficar entre o patamar de 4,25 e 4,5. E pro próximo ano também se esperam mais cortes. E aí nós temos que lembrar que esses cortes de juros, historicamente, são bons para os ativos de risco. Eles trazem liquidez pro mercado, beneficiando também as criptomoedas, sendo a maior delas o Bitcoin. E aí, se o Bitcoin cai de 100 para 80, por exemplo, na minha opinião, isso não significa absolutamente nada em termos de final de ciclo. Seria só um movimento normal, uma queda de 20%, que é até pequena comparada a quedas anteriores que vimos em ciclos passados. Ou seja, eu particularmente não acho que é hora de vender. Inclusive, eu não vendi nenhum Bitcoin ainda. E provavelmente não farei isso no ano de 2024. Ô Bruno, então se não é hora de vender, seria o momento para comprar? Dependendo da sua tolerância a risco, do percentual que você já tem disposição, ou se não tem nada, sim, se eu tô mantendo a posição, manter igual comprar. Porque eu posso imaginar que todo dia eu tô com meu dinheiro líquido e tenho que montar um portfólio comprando aquilo que eu acho que tem mais potencial de subida. Se eu escolher não vender o Bitcoin e manter no meu portfólio, eu tô tomando essa decisão de comprar o Bitcoin todo dia. Agora o ponto é você definir como vai fazer essa exposição e inclusive quanto deveria ter. Porque se você não sabe nada desse mercado, a posição deveria ser pequena. E à medida que vai aprendendo, você poderia ter posições maiores. Porque como você pode ver nesse gráfico aqui, onde nós temos os ciclos do Bitcoin, a linha preta é o ciclo atual, que estaria mais ou menos no meio do caminho aqui pela duração dos ciclos. E veja que ela tá exatamente sobre as linhas verde e azul, que são os dois ciclos passados. Então veja o comportamento do Bitcoin nesse ciclo, com o preço subido antes do halving, depois andando de lado durante algum tempo, depois disparando. É muito parecido com o comportamento que nós tivemos nos ciclos anteriores. Sendo que se a gente troca aqui a maneira de olhar o ciclo, nessa primeira a gente estava olhando pela mínima do ciclo. Agora vamos pegar a partir do halving. Novamente você vê a linha preta sobre as linhas azul e vermelho, com comportamentos muito similares aos ciclos passados. De modo que, se você tem espaço no portfólio, tem tolerância a risco e entende como o Bitcoin funciona, não acho que é uma má ideia você comprar agora. O único ponto é natural que você possa ter correções no meio do caminho. E se você não tem paciência e também não tem estômago, pode ser que você venda na baixa. Agora, pra quem tem paciência, tem preferência temporal baixa e tem estômago, comparando com os ciclos passados, acho que ainda tem uma boa subida pela frente nesse final de ano e também em 2025. E isso não sou apenas eu que estou falando, né? Não sou o único gênio que tá vendo essa tendência.